harmonização do nosso ambiente, que já está mais do que harmonizado, eu vou ler uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 105 e tem como título Paz do Mundo e Paz do Cristo. É uma passagem de Jesus anotada por João no seu capítulo 14, versículo 27. Ele nos fala: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. E Emmanuel nos esclarece: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. No ciclo da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. As do que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. As dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueça, contudo, de a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, para que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, meus irmãos, depois dessa página que nos remete à consciência, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos e fazermos a nossa prece inicial, dizendo assim: querido Mestre Jesus, muito obrigado, Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui, onde viemos buscar um pouco mais de entendimento, um pouco mais de esclarecimento sobre os seus ensinamentos, ensinamentos que nos remetem ao amor, ao perdão, à caridade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Fabiano de Cristo, o mentor espiritual da nossa casa, que está sempre de braços abertos, nos recebendo com todo amor, com muito carinho. Obrigado também a essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos intuem, que nos fortalecem e que nos remetem a mantermos o nosso coração aquecido com o amor do nosso querido Mestre Jesus, para que possamos prosseguir a nossa jornada de encontro encarnados com muita paz, com muito amor, com a caridade no coração. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, pedimos autorização para darmos início à nossa reunião na manhã de hoje, a sua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, o nosso querido vai fazer uso da palavra, vai nos facilitar o entendimento sobre esse capítulo tão importante. Seja bem-vindo. Som. Queridos companheiros de Ideal Espírita,
Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos envolva, nos assista nessa manhã, para que, com a ajuda dos amigos espirituais, nós possamos ser intuídos, para que a nossa manhã seja de bastante reflexão, voltada para as mensagens de Jesus, que vem nos libertar, pouco a pouco, desse homem velho que insiste em ficar, não é? Então, a Casa Espírita, ela tem a proposta de educar espíritos, não é? Nós estamos sob a maestria de Jesus e, como espírito que somos, ele vem nos propor a ter essa educação como espírito que somos. Então, nós estamos estudando agora, há pouco tempo, o método de evangelização de espíritos que o professor Eurípides Barçanufo, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, junto com Pestalozzi, e uma play de espíritos mais experientes que nós, junto a Jesus, foi solicitar que nos enviasse um método que nós pudéssemos nos entender como espíritos, e nesse entendimento como espírito nós possamos deixar o nosso gênero atual, né, de homem, de mulher e de corpos, e percebermos que, como espírito que somos, a mensagem para nós é espíritos. E essa encarnação que nós estamos vivendo agora, ela é um recorte de milhares de encarnações que tivemos antes. E a proposta do método do professor Eurípides Barçanufo é exatamente você estar nesse fato do espírito, nesse recorte atual, mas nesse recorte atual, nós não precisamos ficar presos. Nós precisamos ficar presos ao fato do espírito estarmos encarnados agora e ficarmos só com o fator de provas e expiações e perceber que somos espíritos milenares e trazemos conosco muitas virtudes que estão gravadas na nossa consciência, e a doutrina espírita veio despertar a nossa consciência para quem realmente nós somos, como filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus, nosso Pai é riquíssimo e nós somos herdeiros dessa herança maravilhosa e não temos consciência disso. E para que a gente entre na casa espírita e tome consciência disso, é necessário que você entre como espírito e viva como espírito, tanto na família como na sociedade. Então, esse recorte de eu estar Maxwell não significa que eu sou Maxwell. Nós estamos numa persona, mas nós tivemos várias personalidades que somam a nossa individualidade. E para que Jesus toque nos nossos corações, é necessário que nós olhemos Jesus como espírito, que é esse sol maravilhoso que ele nos ilumina, e nós também nos coloquemos na posição de espírito. Não fiquemos lamentando, né, esse momento atual que nós estamos passando por prova e expiação, que são reparos de encarnação passada, mas que nós podemos muito bem, ao conhecermos o nosso processo reencarnatório, conhecer o nosso planejamento reencarnatório, saber que essas provas e essas expiações são resgates, reparação com a nossa consciência, que precisa que ela aconteça. Mas não precisamos ficar presos exatamente nessas expiações e nessa prova, sentindo coitado, nos vitimizando, e sim nos engrandecendo por termos a oportunidade de estarmos reencarnados. E para você poder reconhecer quem é você como espírito, tu tem que ir lá atrás, voltar no seu planejamento reencarnatório e saber o que você planejou. Qual é a sua proposta para essa encarnação? Qual o meu reparo? O que eu tenho que reparar na minha consciência? E para isso, nós temos que conhecer quem somos. Se nós não reconhecermos, sabemos quem nós somos, nós não vamos discutir nas nossas potencialidades de entendimento como espírito. E se nós entrarmos só com o nosso gênero, nós vamos ficar intelectualizados em doutrina espírita e não aprofundarmos sobre o que a doutrina espírita nos propõe de renovação, de ressignificação, de vontade realmente de ser contribuidor com Cristo nessa encarnação. Que a nossa proposta é basicamente essa. Senhor, dessa vez eu vou para servir e não para ser servido. Essa é a nossa proposta como espíritos, espíritas cristãos. Que nós podemos ser espíritos espíritas, mas nem sempre cristãos. Ser espírito e espírita é você conhecer a lei de causa e efeito, é você conhecer a lei, a reencarnação, mas tudo isso a nível de intelectualidade. Mas se não houver um aprofundamento, nos reconhecermos realmente como espírito, nós não vamos entender. E a casa espírita, ela não é um templo religioso, como nós habituarmos aí, né? Quando nós éramos de outras religiões, nós entrávamos
cumpríamos os nossos rituais, né? Cobria o nosso dever social e voltávamos para a sociedade, lá fora, dentro da família, os mesmos espíritos sem modificação nenhuma. E a proposta é essa, ressignificar, nos revermos para poder entender por que Jesus fala da espada, por que Jesus fala do fogo, por que ele usa desses símbolos. E às vezes nós entendemos, né, como estranha moral esse capítulo que nós vamos estudar, mas de estranho não tem nada. Para nós espíritos não há nada de estranho, mas para nós gênero é muito estranho. Como que Jesus, né, ensina que é uma lei de amor, nos ensina essa dignidade de volta, esse respeito, e pede para que nós abandonemos pai e mãe, que pede para que nós usemos a espada para cortar, ou o fogo para queimar, tudo é simbólico. E tirar os símbolos da mensagem de Jesus é o essencial para que nós possamos viver como espírito que somos, não é? Então, nesse capítulo não tem nada de estranho para nós, mesmo os que estão chegando a primeira vez a casa. Se houver uma reflexão profunda, o que a reflexão profunda faz conosco? Nós vamos entender, por sermos médios, que todos nós somos médios, que nós possamos usar a nossa mediunidade reflexiva. O que significa isso? Você é um estudante dedicado na escola e você aprofunda nas leituras, nos ensinamentos, como ele convidou, né, nos estudos, e aí, quando você começa a refletir, a pensar sobre isso, você, espírito, se expande. Isso é, nós estamos espíritos materializado, colado praticamente no corpo. Nós somos espíritos altamente materializados, com todos os interesses materiais à frente dos nossos interesses espirituais. E a mediunidade na casa espírita não é só para reunião de desobsessão, para dar passividade ao espírito nas reuniões de desobsessão. A mediunidade é para todos nós usarmos no nosso dia a dia. E como você faz isso? Você, espírito, através da reflexão, descola do corpo, olha isso, você vai ampliando a sua ação e interagindo com os espíritos, principalmente com o nosso anjo de guarda, que é o nosso espírito protetor, porque ele fez o planejamento reencarnatório conosco. E ele falou, vai, que nós vamos estar juntos. Conta comigo. E nós não usamos da nossa mediunidade para interagir com o nosso amigo espiritual. E quando nós fazemos esse exercício, no culto do Evangelho no lar, numa leitura silenciosa, eu gosto muito de ler e estudar, assim, tipo 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, né? Aquele silêncio profundo, e você pega o Evangelho e solicita ao seu amigo espiritual. Vai ter algumas coisas aqui que eu não vou entender, que está nas entrelinhas, está por trás da letra. Faça com que eu perceba o que Jesus quer dizer com isso. Na mensagem, o que Jesus quer dizer com não vim trazer a paz? Olha isso, mas vim trazer a espada. Como entender isso se nós não olharmos isso como espírito que somos? E nessa expansão, você vai descolando do corpo. Você vai deixando de ser matéria para viver como espírito. E cada vez que você aprofunda, você expande mais. Tanto isso é verdade, que Chico Xavier, a expansão dele como espírito, invadia toda a cidade de Uberaba. Ele, espírito, recepcionava a gente, quando chegava na cidade, e nos abraçava como espírito. Muitos de nós, dentro das excursões, já começávamos a chorar, a sentir a emoção da presença do Cristo, de Chico nos recepcionando. E essa expansão nossa, nós vamos interagir com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente com os que estão debaixo do mesmo teto, que foi esses espíritos que vieram conosco no planejamento reencarnatório. E praticar a doutrina espírita dentro de casa é o grande desafio nosso. Porque fazer o bem fora de casa, você olha 2 minutinhos e vai embora, mas dentro de casa não. Bom, todos nós sabemos disso. Então, essa expansão vai fazer com que você interaja com eles e você fale assim, como espírito, entre nós, olhando para os filhos, né, para a esposa, para a sogra, né,
para todo mundo, você olha para eles assim e fala assim, entre eu e você, o culpado, quer dizer, o culpado, o reparador sou eu que tenho dívida contigo, não você tem dívida comigo. Não é isso? Então é importante fazer essa leitura para que nós possamos entender nessa página que ele leu, né? Que eu trouxe também, que não vim trazer a paz, mas a divisão, através da espada. Até a gente tem um símbolo, né, da Igreja Católica, aquele São Jorge, né? Não tem uma espada poderosa que ele mata o dragão? Aquele dragão é um mal. Simbolicamente é um mal. Eu luto contra o mal. Eu tenho a força dessa espada que tira o mal da onde? De dentro de nós mesmos. A divisão que há entre a gente, entre a mentira, a mentira que insiste em ficar, e a verdade que Jesus veio trazer. E viver a verdade tem que ser bastante corajoso. E todos nós que estamos aqui temos que ter coragem de enfrentar a verdade e sair das ilusões e da mentira que o mundo nos convida como pais. Qual o convite do mundo que nos faz para sermos pacificados? É só convite para as coisas materiais. Ele leu na página, não é? E a paz do Cristo é a paz do dever cumprido. É a sua consciência. Tendo a certeza que dessa vez eu não posso errar. Nessa encarnação, eu tenho que cumprir os meus deveres. Essa é a nossa paz. A nossa consciência nos cobra, ela grita para que nós possamos cumprir os nossos deveres. Enquanto nós não cumprimos os nossos deveres, com o nosso planejamento reencarnatório, nós não temos paz. E, às vezes, dentro de casa, existe um antagonismo, às vezes mesmo religioso, não é? O filho é de uma religião, o pai é de outra, e há essa contenda, às vezes, desnecessária, essa divisão desnecessária quando você vive a verdade. E quando o Espírito vive a verdade, ele expande, ele emite essa energia. Então, antes de você falar como alguém, a energia amorosa que você emite já invade o coração daquele espírito que convive contigo. Foi assim que Jesus nos ensinou. Ele curava sem abrir a boca. Ele olhava, não é? Você caía de joelho em lágrimas e se retratava perante os seus equívocos. E nós temos o mesmo poder, não dele, mas de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. E nós temos que ter esse poder na mão e não depender mais de, vamos dizer assim, de guru, de médios líderes. Sair dessas lideranças religiosas e ter esse poder na mão para resolucionar e edificar em nós esse amor que vai combater e dividir a verdade da mentira. E Jesus veio trazer a verdade, ele não nos enganou. No mundo tereis aflições. Nós estamos num mundo em que a felicidade não existe. É uma felicidade relativa, a felicidade real é na pátria espiritual. Somos espíritos. E a gente fica tão materializado, tão em busca das coisas materiais, achando que a matéria vai nos fazer felizes, mas não vai. É ilusão. Tudo que é material é ilusão. Nosso corpo é uma ilusão. Tudo é ilusão. E nós buscamos essa ilusão com maior vontade, achando que a materialidade, as coisas materiais vão resolver a nossa vida. A ponto de consultar médium e espírito que se propõe a resolver o teu problema material. Às vezes problema de cura. Eu vou te curar. Mas se você pediu no planejamento reencarnatório para vir com aquela doença, como é que vai curar você? Se você que pediu? E a gente fica indignado, às vezes, com a doença, e quer que o médium cura. Não vai curar. Porque não é o corpo que cura, é o espírito que tem que se educar e ser curado. Não é isso? Então, vamos lá. Essa é a página que ele trouxe. Não vou ler toda de novo, né? Vou pegar um parágrafo que eu achei interessante, que ele fala assim: há muitos ímpios e caluniadores, criminosos e indiferentes, que desfrutam a paz do mundo. Essa é a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada,
Acho que vai dar paz. A vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não é? Esse é o materialismo que nos invade. Essa ideia de felicidade material, de paz material, que ela realmente não existe. Quem já experimentou isso, né, vê que realmente isso não é real. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca desse modo, aquela paz do Senhor. A paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. E quando nós começamos a cumprir os nossos deveres de planejamento reencarnatório sem revolta, nós vamos mergulhar na nossa consciência profunda e viver dentro do santuário do coração o dever em primeiro lugar. Porque nós não podemos ter direito se não cumprirmos os nossos deveres. Não é assim? Como que alguém tem direito de ser feliz, de ter paz, se não cumpre os seus deveres? E os deveres cumpridos, exatamente, vamos repetir, é esse planejamento reencarnatório que você tem que conhecer quem você é como espírito. Não precisa fazer regressão de memória. Como é que a gente reconhece quem nós somos como espírito? Qual é a dica que os espíritos dão para a gente? As nossas tendências. Aquilo que está na nossa intimidade, lá, sabe aquele pensamento que vem? Que você, meu Deus, como é que eu posso pensar isso? Aquele secreto que ninguém sabe. Esse é os nossos desejos ainda mal educados. E quando nós conhecemos esses desejos e essas vontades contrárias à lei de Deus, porque nós estamos aqui aprendendo as leis de Deus, são as leis morais. Você, como espírito, não como homem, você como espírito começa a usar a sua inteligência, que é um atributo, junto com a sua mediunidade reflexiva, e você educa a razão. Você é um ser espiritual que conhece a lei de Deus e tem os impulsos de hábitos de milhares de encarnações. Como é que você tira um hábito, um vício, do dia para a noite? Se você é um espírito viciado, altamente materializado, que foi educado durante muitos séculos, que só a matéria dá felicidade, você não vai, com 50 anos de casa espírita, 100 anos de espírita, você não vai tirar. Não adianta, isso é hipocrisia. Ninguém vira santo e muda os hábitos de vícios da encarnação passada. Você pode aparentar que está vivendo. Chama-se fariseu e hipocrisia. E os líderes religiosos têm feito muito isso. Tem tido uma postura, porque veste uma roupa, uma fantasia, e se diz espírito evoluído. E decide que você tem que copiar aquele modelo. Aí você fica dentro do modelo religioso, sem religiosidade. Então, quando nós nos conhecemos, as nossas tendências, os nossos desejos, aí ele fala assim, meu Deus, como é que eu posso pensar isso? E você conhece a lei, a razão amadurecida, a razão com Jesus começa, através da educação, bloquear, educar aqueles desejos. Vamos dar um exemplo. Todo estudo de casa espírita, nós falamos de ego e de orgulho, não é? O que é o ego e o orgulho? É o grande câncer da humanidade. Vocês acham, aí é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que durante milhares de anos vivendo no reino animal, lutando para sobreviver, matando para comer, tomando do outro para poder sobreviver, você sai do reino animal, recentemente, agora nós estamos no reino hominal, como seres humanos. Vocês acham que esses hábitos que o ego nos dominou, que foi a nossa sobrevivência de encarnação passada, ele vai sair da noite para o dia? De vez em quando nós temos ímpetos animalizados. Temos ou não temos? Aí tu fala, meu Deus,
E tem gente que fala assim, mas você não é espírita, ainda escuta isso. Lá em casa eu escuto isso quase só, pai, mas tu não é espírita. Né? Querendo cobrar da gente uma perfeição. Então, Irmã Flor, no livro, do livro dela que fala assim, Reforma Íntima Sem Martírio, não sei se vocês já leram o livro de Hermance, leiam. Reforma Íntima Sem Martírio. A doutrina espírita se propõe que você faça a sua reforma sem se martirizar, sem dizer que você é um zero à esquerda, que você não é capaz. Porque o ego, ele não vai sair da gente. Enquanto seres humanos, ele vai ficar. Hermance ensina para a gente que você vai varrer o excesso. Você vai limpar do seu coração aquilo que é excesso. Ele fala até dos comelões cutumais, fala dos nossos vícios. Então, o que você faz? Aquilo que está excedendo, passando dos limites, que está desrespeitando o outro, você começa a educar. Então, o ego agora, você não tem que matar o homem velho, você tem que amar o homem velho, abraçar ele e falar para ele assim, até agora você me trouxe até aqui. E o homem velho vive do ego e do orgulho. E o que você faz? Você abraça o ego, você abraça o orgulho, faz uma amizade com ele sincera. Eu sei que, por enquanto, vem ideias egóicas e orgulhosas em mim, mas agora eu conheço Jesus. E sei como trabalhar junto contigo para que esse ego evangelizado, esse orgulho evangelizado, agora me ajude a viver. A gente não pode ter orgulho evangelizado. Sinto orgulho que o meu filho se formou em medicina. Trabalhei muito para isso. É um orgulho evangelizado. Agora, aquele orgulho que você quer ser melhor que o outro, é um orgulho que você tem que educar. Então, nós não vamos conseguir matar o homem velho. Não adianta que você não consegue. Vamos matar, não vai. Você pensa que matou, de repente, surge na sua frente uma situação que ele vem rápido. E quando ele vem de uma forma que você não consegue controlar. Quando você vê, você já fez. Não é assim? Meu Deus! Então, esse arrependimento é o martírio. E você, depois que faz, você é julgado pela sociedade, você é colocado atrás da grade, você é criminoso, mas para Jesus você não é. O erro faz parte do nosso crescimento espiritual. Agora, controlar os impulsos que levam ao excesso é que nós temos esse dever, como seres humanos, agora de fazer. Nós não estamos mais no reino animal, nós estamos no reino nominal. Então, quando o professor Eurípides Barçanufo, agora, esse método nós estamos estudando, né, de forma online, com a Alzira, lá em Sacramento, que é um método mesmo que você conhece. O fato do Espírito, quem é você faz um mergulho na sua consciência espiritual, reconhece todos os teus ímpetos, todas as suas tendências que precisam ser educadas. E isso é de fórum íntimo, é uma luta de educação íntima que não tem testemunha. É você com você e tua consciência com Cristo. Por quê? Porque diz Hermance e professor Eurípides Barçanufo, não sei se vocês têm essa notícia, que tem um hospital na parte espiritual, chamado Hospital Esperança, já escutaram falar? Nesse Hospital Esperança? Esse Hospital Esperança é um hospital que está recebendo só espírita em desalinho. Só espírita que enlouquece praticamente, porque eu sabia, eu li, eu estudei, eu estava lá, bastava só fazer. Estava ao nosso alcance fazer. E chega lá para tratamento psiquiátrico. Mas é só espírita. É 1 quilômetro de hospital cheio de camas, cheio de macas. Não é católico nem protestante, somos nós que vamos para lá. Por quê? Porque não descobrimos a nossa capacidade, a dignidade que Jesus nos deu de volta de viver com sinceridade. Não para o outro, mas para você mesmo. Não criar porque eu faço estudo, isso não quer dizer que eu seja melhor que ninguém, pelo contrário, quem vem para cá e senta na mesa são os piores.
Porque a gente fala assim, bom, se eu estou aqui que eu sou o pior, vocês que são melhores, por que não pode melhorar também? Normalmente é. Quem faz estudo, quem assume compromisso na casa, eles são os mais endividados perante a própria consciência. A consciência é um espelho, ela reflete. Não adianta você chegar na paz espiritual e dizer que você era, porque a tua consciência é um espelho, não é? É como se tivesse um WhatsApp que aparecesse na tela, do lado, com tudo que você vê no WhatsApp vai aparecer lá. Tudo aquilo que você vê assim, ó, que ninguém sabe, vai ter um telão lá mostrando tudo que você viu. Percebe? Então, isso é simbólico. Claro que não vai acontecer, mas é simbólico para mostrar para a gente que a gente não esconde nada da nossa consciência. Não é? Então, essa paz é uma paz do dever cumprido. Nós temos o dever, assumimos o compromisso matrimonial, temos o dever de assumir, porque perante Deus, eu não posso trocar, entre aspas, pode acontecer, porque por vaidade, buscar a felicidade lá fora, porque você não vai ter, porque no teu planejamento também reencarnatório, existe uma palavra chamada injunções reencarnatórias, e que você vem ligado com espíritos, que a vibração dele, junto com a sua, é uma somatória de energia dentro de casa, que vai fazer com que os espíritos protetores do lar te ajude a viver naquele ambiente, e vai fazer com que você vá lá fora, e busque recurso para sustentar essa família, porque é um compromisso. Quando você sai desse compromisso, você perde essas referências espirituais todas essas ajudas, porque você se descomprometeu de cumprir o seu dever. Então, nós temos o dever com a nossa consciência de educar para que a nossa razão seja um freio educativo para que aqueles ímpetos, aqueles impulsos não surjam mais. Agora a gente fala assim, para o ego, eu te conheço. Não adianta se disfarçar, não, porque o ego faz isso. Ele não diz que é ego. Ah, não, eu estou procurando as coisas para mim. E começa a fazer justificativas. Mas agora o espírita, nós estudantes que estamos matriculados na escola, aqui é uma escola. Não é um templo religioso que você vai sair daqui, beber água fluidificada, tomar um passe e acabou o problema, vai continuar. A diferença é que nós recebemos o consolo da informação, como lidar com isso como espírito que nós somos. Nós não somos corpos, nós não somos homens, nós não somos mulheres, não existe gênero. Para espíritos, somos espíritos. E a alma, que é o registro de tudo isso, o que é um espírito? Quando eu pergunto, o que é um espírito para Kardec? Os espíritos respondem, é uma luz. E quando ele se vira encarnado, ele tem o perispírito. E o perispírito emana o corpo. Mas o registro, o DNA, está na alma. Todos os nossos registros que estão na alma, que vai imantar na luz do espírito, que vai para o perispírito, que vai formar o corpo. E nós queremos trabalhar ao contrário, curar o corpo, para curar o perispírito. Não, é de lá para cá. E com isso nós vamos compreendendo a mensagem de Jesus. Quando ele fala, não vim trazer a paz, mas a divisão. No Evangelho, entre aspas, no Evangelho refere-se à ideia de que a mensagem de Jesus, ao ser acolhida ou rejeitada, pode gerar conflitos, a espada aí, divisões entre as pessoas. Isso é real, não é? Essa frase não indica que Jesus veio para promover a discórdia, mas sim uma mensagem para exigir a energia desse capítulo do Evangelho, porque Jesus era enérgico, ele usa o amor como energia, ele não passa a mão, né? Então ele fala, discórdia, mas sim uma mensagem por exigir uma mudança de vida e tomada de decisões, pode gerar reações e conflitos, especialmente entre os lares e famílias. A espada, como símbolo, a espada mencionada no contexto não é um instrumento de violência física, mas um símbolo do impacto da mensagem de Jesus na vida das pessoas. Ele veio separar, principalmente da gente, o que é verdade e o que é mentira. Vou continuar seguindo os homens, vou continuar seguindo o protótipo, porque a gente é assim. A gente olha uma pessoa, acha que ela é maravilhosa e cria aquele protótipo como referência.
E depois, aquela referência vai fazer uma coisa errada e a gente vai se decepcionar. Meu Deus, o meu guru fez isso? Fez. Mas o padre fez isso. Ele é um homem. O pastor não tem que escândalo. Porque a gente joga a responsabilidade para o outro. Não é? Então, essa divisão, essa espada mencionada no contexto, não é um instrumento de violência física, mas um símbolo de impacto da mensagem de Jesus. É verdade ou não é? A gente estava no mundo lá, né? Eu conhecia a doutrina espírita, eu estava com uns 30 e tal, né? Então, estava lá no mundo, beleza, materializado, vivendo, de repente entro na casa espírita. E esse impacto da revelação faz em você uma mudança. Não tem como não mudar. E essa mudança faz uma divisão. Só que essa divisão, que é uma espada simbólica, assim como o fogo também, até no livro de Vinícius, não sei se vocês já leram, né, na Pegada do Mestre, tem lá os 3 batismos. Nós primeiro fomos batizados pela água no Rio Jordão, né, por João. E ele falava o quê quando batizava? Quem lembra o que ele falava quando batizava a gente? Nós espíritos que estavam naquele corpo lá. Arrependei-vos. Ele falava isso? Arrependei-vos. Essa palavra arrependimento é a palavra-chave. Arrependei-vos. E depois Vinícius vem nos convidar ao batismo do fogo. É o que nós estamos vivendo agora. Vamos queimar simbolicamente tudo que é mentira, tudo que é ilusão. Nós não podemos mais viver iludidos com promessas falaciosas. E depois, no planeta de regeneração, nós vamos ter o batismo do Espírito Santo. Nós vamos viver assim, igual o Chico. Não saber quem é espírito encarnado e quem é desencarnado. Você vai conversar com o espírito encarnado como ele tivesse encarnado, no planeta de regeneração. O meu amigo espiritual que está aqui oculto, ele vai aparecer para mim. Vai ser o batismo do Espírito Santo. É o que nós estamos aguardando. A nossa mediunidade educada com Jesus, nós vamos usar de maneira natural. Quando o problema começar a acontecer, você junto com os Espíritos Santos, que você aprende espíritos evoluídos, vai te ajudar. Fala para você, vai fazer de novo? Aí você, opa. Você põe um freio educativo. Então, esse conflito, aqui ó, quem é que não vive em conflito? Todos nós, tanto conflito íntimo como conflito com as pessoas, conflitando. Por isso que viver como espírito, você deixa de conflitar. Você ama, porque você compreende o grau de evolução daquele espírito. Todos nós aqui estamos num grau de evolução diferente. Não somos iguais. E quando a ignorância vem e a mentira vem, você como médium de reflexão, você compreende, você entende. Porque Jesus falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E se a ignorância e a mentira vem, e você tem condição de reconhecer essa mentira, esse engodo, você não quero mais para mim. Mas não quero mais para mim violento, nem brigando, não quero mais para mim na intimidade. Porque no livro da irmã, que ela fala reforma íntima sem martírio, nós, espíritos encarnados, nos martirizamos porque achamos que temos uma virtude que ainda não conquistamos. E depois, quando um teste vem para você praticar aquela virtude, você não consegue. E você se martiriza. Mas eu estudo a doutrina espírita, eu sei o livro dos espíritos de cabo a rabo. O evangelho, então, já estudei 10 vezes. Uma vez eu fui fazer um estudo na casa espírita, que eu já tinha estudado aquele tema lá. Aí eu falei, eu não vou estudar não, eu já estudei, já sei de cabeça. Meu amigo espiritual, vai ter coragem de fazer isso? Não sabe. Cada tema é um tema, cada casa é uma casa. Cada amigo espiritual aqui presente são diferentes. Você vai, se eu falo desse tema aqui, lá na congregação, em outra casa qualquer, não vai ser a mesma coisa. Então a gente se acha sabichão. Ah, isso aí eu já estudei evangelho, eu já sei. Pergunta 625, não sei o quê. Intelectualidade pura, mas sentimento zero. Fala bonito. Todo mundo bate pau. Teve um amigo meu que fazia palestra. E ele começou, né? Aí, dia que ele foi lá no Luz e Verdade. Aí chegou lá no Luz e Verdade, de manhã, quando ele acabou de fazer a palestra, levantou, uma porção de gente começou a bater palma.
E ele olhou assim, alguma coisa está errada. Porque ele só filosofou. Por que estava errada? Porque a mosquinha azul da vaidade ia pegar ele. O que ele fez? Parou de fazer palestra. Enquanto eu não falar do amor do Cristo, ficar só filosofando para receber palma, eu vou saber que estou sendo seguido do Cristo, por algumas casas de espírito falar assim, ó, não quero mais esse expositor na minha casa. Fica feliz, hein? Quando isso acontecer. Não quero mais, porque ele fala a verdade. E nós aqui gostamos mais é da mentira. Então, essas reflexões é que tem que ser feita para que você possa entender essa mensagem, essa divisão dentro de cada um de nós. Não podemos mais nos iludir. Vamos chegar na parte espiritual iludidos. E qual é a grande virtude que nós temos que conquistar? Deixa eu ver se está no outro. Está aqui. Vou ler para poder dar tempo. Divisão familiar. A passagem bíblica é frequentemente interpretada como uma referência à possibilidade de conflitos familiares devido à adesão ao Evangelho. A decisão de seguir o ensinamento de Jesus pode gerar divergência entre familiares que não compartilham da mesma fé ou visão do mundo. Tomada de decisão e mudança. A mensagem de Jesus, quando acolhida com sinceridade, exige uma transformação profunda na vida da pessoa, o que pode gerar reações e divisões em diversos contextos, como no trabalho, na escola e nas relações sociais. A gente sabe disso, né? O Evangelho também fala sobre a paz, mas essa paz é descrita como um estado de tranquilidade interior, alcançado através do cumprimento do dever. Olha lá, aqui, ó. A tranquilidade interior alcançada através do cumprimento do dever e da busca da melhora moral. Quando a gente fala de melhora moral, é exatamente o instrumento que a espiritualidade nos deu, que Jesus nos deu, que é a mediunidade. Nós temos que usar a nossa mediunidade. Nós temos que saber que somos médios e usá-las. Não podemos deixar de usar a nossa mediunidade. E nessas reflexões, essa melhoria moral aqui, não é você falar, pô, você não tem moral porque você não faz isso. Ninguém tem essa moral limbada, né? A moral de execução no bem. Se tornar um homem de bem. É isso que Jesus pede para nós. Nada mais que isso. Espíritos propostos a fazer o bem. Por que fazer o bem? Porque o bem é a virtude que nós podemos alcançar. As outras nós vamos trabalhar em muitas encarnações. Quem tem paciência total? Quem perdoa 100%? Se você disser que perdoe 100%, um pouco de hipocrisia. Ninguém perdoa 100%. Você esquece momentaneamente. Mas quando aquele inimigo vem na calçada, você atravessa para o outro lado. Então, a única virtude que nós podemos conseguir moral é ser um homem de bem. Porque é essa virtude que vai ser o nosso advogado na parte espiritual. Quer ter um advogado, quando chegar na parte espiritual, quantas lágrimas você enxugou? Quanto bem você fez? Não vai perguntar mais nada para a gente. Se você era padre, se você era médio disso, daquilo, se você escrevia 100 livros, se você fazia 300 palestras, nada. Vai perguntar quantas lágrimas você enxugou. E às vezes, nós espíritas, vemos muito companheiros de outra religião em melhor situação do que a nossa. Mas como? Eu era espírita. Mas foi enxugado mais lágrimas num trabalho que eu fazia. Então, o nosso advogado maior é ser um homem de bem, independe de religião. Religião espírita, católica, isso é criação nossa. Nós somos espíritos propostos ao bem. Ah, eu sou espírita, tá. E o compromisso que você tem com Jesus de fazer o bem. Então, não é a religião que salva, é a religiosidade no seu intimidade, na proposta de fazer o bem. A doutrina espírita, por sua vez, busca esclarecer que essa espada não é violência física, mas um símbolo da luta interna contra as imperfeições. Viu aí? Um símbolo de luta interna contra as imperfeições e as más, contra a mentira, contra a ilusão, podemos até substituir esse sinônimo, né?
A busca pela paz, segundo o Espiritismo, está relacionada ao desenvolvimento moral. Aqui. Aqui que eu queria pegar. Quase que eu não cheguei aqui. Aqui. O desenvolvimento moral e a prática do bem no desenvolvimento moral. A sua moral está no número de lágrimas que você enxugou. A paciência que você teve debaixo do seu mesmo teto, você não fugiu do seu compromisso. Você assumiu ele até o fim, amando, respeitando, porque você sabe que aquele espírito que está debaixo do mesmo teto com você, foi um espírito que você desviou no passado. Aquela mulher difícil, é a mulher que você maltratou, a mulher que você enganou, a mulher que você destruiu a dignidade dela, ela volta. Essa é a consciência despertada do filho rebelde, foi o filho que você abandonou na encarnação passada. A gente se coloca como vítima, achando que o coitadinho somos nós. Para ser espírito tem que ser corajoso. Não é para qualquer um, não. Onde é que está a doença? Em você. O que eu tenho que fazer para ser curado? Faça o bem, ama. Porque as células que estão doentes, quando você ama, as células iluminadas contagiam as células doentes. E você vai superar aquela adversidade, mesmo que ela fique, ela fala, Senhor, é da sua vontade, que assim seja. E cumpra a vontade de Deus, porque é a experiência que você vai desmarcar no teu perispírito alguma marca que vai ficar somatizada no corpo, e o corpo vai levar, e você não leva como espírito, percebeu? Então, não vim trazer a paz, mas a divisão. Enfatiza, no contexto espírita, enfatiza que a mensagem do Evangelho pode gerar conflitos e divisões devido à necessidade de mudança, novamente, e tomar decisão, mas que a verdadeira paz é encontrada no interior, através da busca pela evolução moral e prática do bem. E a doutrina espírita, ela não é complicada. Nós é que filosofamos muito. E ficar só na filosofia, sem religiosidade, sem ciência, nós estamos só colocando, às vezes, aquela filosofia fora do alcance de ser comum, como somos nós. Somos seres humanos. Filosofar, quando eu comecei a conversar com você, que eu falei, companheiro de ideal, não é isso? Ideal é um objetivo. Jesus traz esse objetivo, mas até lá, nós temos que caminhar. Porque quando Jesus foi chamado de bom, o que ele falou? Bom é o Pai que está no céu. Eu ainda estou construindo essa bondade ideal, essa bondade que é a máxima. Até lá, vamos trabalhar dentro das nossas possibilidades. E fazer a caridade não é fazer coisa grandiosa, não é? Quem coloca água aqui, quem varre o chão, já escutaram da mediunidade da vassoura? Ninguém quer usar a mediunidade da vassoura, só quer receber espírito evoluído, escrever livro, fazer palestra. Mas a casa espírita, vamos ter um mutirão, todos os médios da vassoura compareçam. Quantos comparecem, Nelly? Aí chama-se mentirão. Eu tive uma experiência, vou contar essa experiência para vocês da congregação, falta 5 minutinhos. Né? A congregação estava lá, vamos fazer um mutirão. Né? Aí, eu cheguei lá, fiquei esperando, tinha a chave, a Márcia me deu a chave, abri a casa e fiquei esperando nada de chegar ninguém. Sabe de uma coisa? Eu vou começar. Comecei a trabalhar. Olha, que na época estava começando, essa mediunidade eu não tinha noção dela. Quando eu comecei a mexer nas cadeiras, eu escutei, mas não é escutar, o Espírito não fala para você escutar, ele pensa. O Espírito se comunica pelo pensamento. Graças a Deus eu não leio o pensamento de você, né? Senão tinha gente aqui, cara chato. Só leu os pensamentos bons. Aí, lá, arrumando lá, daqui a pouco, pediu para parar. Parar. Está tendo um atendimento espiritual na casa. Olha como é que eu fico. Chorar. Os amigos espirituais trouxeram um companheiro que havia desencarnado, através de uma questão muito violenta, e eles trouxeram para casa e precisavam de silêncio para o tratamento, porque nós fechamos a casa, mas os espíritos não fecham. Aqui é trabalho 24 horas por dia, porque é um ponto de luz no bairro, e quem cria esse ponto de luz são as nossas vibrações e o nosso carinho.
E eles começaram a trabalhar, eu quietinho, não vou nem me mexer. Fizeram o que tinham que fazer, não sei o que era, porque também era, né, muita curiosidade demais para a minha evolução espiritual. Assisti e depois esperei, quando acabou, aí eu comecei a fazer um mutirão, que é a limpeza da casa. Então, essas percepções, elas são inerentes a cada um de nós, somos médios de ligado com Jesus e com os Espíritos, só que nós não sabemos disso. E essa força moral que nós temos através da ação do bem, posso dizer para vocês, se nós tivermos alguma marca no perispírito que precisa ser tirada através do corpo, você pode ir em 50 arigó, que não vai sair. Você pode fazer qualquer... Não vai, porque é uma marca que você precisa tirar do teu perispírito. E você só tira vivendo essas experiências. Então, quando Jesus nos convida de maneira... Porque Jesus, ele é enérgico. Jesus é enérgico, Jesus não passa a mão por cima. Qual o pai que quer educar o filho que não educa com energia, não é? A mãe fala assim, ó, resolve aí. E você vai bater? Não, você vai ser enérgico. E a autoridade paterna, que agora também a mãe tem autoridade paterna também, não sabe mais, né? Nós estamos aí, faz com que essas coisas tomem o seu lugar. E eu desci essa imagem para finalizar com vocês, por quê? Porque Jesus nos conhece pelo nome, sabe o nome de cada um de nós. Sabia? Lembram no Evangelho, quando Jesus foi tratar um obsessor que estava obsediando um rapazinho que estava caindo no chão, se jogando lá, lembra no Evangelho? Jesus perguntou para o Espírito assim, qual é o seu nome? O que ele respondeu? Quem lembra? Somos muitos. Somos uma legião. A mesma pergunta vai ser feita para nós. Qual é o seu nome? E vai estar escrito na consciência, um homem que lutou para varrer os excessos e fiz o bem que estava ao meu alcance. E seu nome se chama amor. Esse é o nosso nome. E Jesus nos reconhece pelo esforço de que cada um de nós temos que fazer para essa ressignificação, para ter um entendimento da mensagem. Quando entrarmos na casa espírita, não estamos entrando no templo religioso. Não tem milagre aqui. O seu Maceió pode dar passividade a qualquer espírito aqui, até o médico Dr. Bezerra de Menezes. Se não tiver, que for melhor para você, aquela doença, aquela lesão, ela vai ficar, porque é um dever com a sua consciência de reparar, através de viver a experiência, aquilo que encarnação passada você fez com outros. Só que não é lei de talião, olho por olho e dente por dente. É lei do amor. Como eu posso reparar, Senhor? Faz o bem que você puder, porque vai haver atenuantes, porque você deveria ter um câncer, mas porque você trabalha no bem, você vai ter um risquinho na marca do teu corpo. Essa é a doutrina que nós abraçamos. Temos que ter esse compromisso com a nossa consciência. Não podemos perder essa oportunidade. Não podemos perder. Então, o Vinha de Luz nos proporciona todo esse esclarecimento como espírito que somos. Isso, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir de novo, né? Se nós pudéssemos criar um armário para deixar os corpos lá embaixo e subir aqui só como espírito, seria o ideal. Não vamos viver mais como corpos, companheiros. Não vamos mais viver na ilusão, na mentira. A verdade, ela é libertadora. Ela rasga, ela divide, ela queima. É um fogo abrasador que destrói tudo de ruim, de ilusão e de mentira que temos em nós. Não acredite em promessa. Jesus é o guia. Sabe o que é um guia? E é modelo. Ele é a referência. Um guia não deixa você perdido. Qual guia que leva você dentro de uma selva e tu não te atravessa para o outro lado? Porque ele sabe o caminho. E nós ficamos com falsos guias que vai perder a gente ainda. Porque você não sabe onde está. Está perdido. E por isso que a doutrina espírita nos convida a sermos espíritas cristãos. Cristãos. Para poder viver
O Espiritismo é a mediunidade com Jesus. E a mediunidade com Jesus é essa espada simbólica, é o fogo simbólico que destrói, ou que reconstrói, ou que pelo menos, como disse a irmã, varra o excesso. Quando você vai varrer uma casa, não é assim? Você tira o excesso. Você consegue tirar a sujeira 100%? Você tira o excesso, mas o excesso já dá. Então nós vamos tirar o excesso que está em nós. Tudo aquilo que é excesso, que nos faz mal, nós vamos educar para vivermos o ego com dignidade, vivermos o orgulho com dignidade, porque agora eles são os nossos amigos. O ego não destrói a gente é que não reconhece ele e não trata ele com o devido respeito que tem que ser tratado. Não trata o orgulho com o devido respeito. Eu nunca vou deixar de ser orgulhoso nessa encarnação, nem na próxima, nem na próxima. São milhares de encarnações para que você possa vencer definitivamente eles. Agora, por enquanto, eles são os nossos aliados para ajudar, para fazer o bem. Que Jesus nos abençoe. Muita paz do Cristo para todos vocês. Né? Quando Jesus chegou, que passou pelaquela porta de madeira, que os discípulos, os apóstolos estavam desesperados porque ele havia partido, ele passa pelaquela porta como Espírito e fala: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Muita paz para todos vocês. Como é bom estudar o Evangelho, né? Esse código de moral e principalmente de amor. É uma terapia, cujo terapeuta é Jesus Cristo, né? O nosso querido Mestre, que é nosso modelo e guia. Agradecemos aqui ao nosso irmão, que trouxe todos esses esclarecimentos sobre esse capítulo tão importante que é a estranha moral, né, que nos esclarece um pouco mais sobre o ensinamento do Cristo. Muito obrigado, irmão. Agora faremos uma breve prece, depois vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, que é essa transferência de energias salutares, mas também transferência de muito amor. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Mestre, por toda a luz derramada sobre nós nessa manhã tão agradável de domingo. Muito obrigado por toda a luz, por esse farol de luz na nossa vida, que é o Evangelho, onde podemos buscar todo esse entendimento, todos esses esclarecimentos, para que possamos promover a nossa reforma íntima, renovando principalmente as nossas atitudes. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Fabiano de Cristo. Muito obrigado a essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, podemos dar por terminada a primeira parte da nossa reunião na sua doce e bendita paz. Que assim seja, graças a Deus. Agora convido a todos.